Olá, contador. Eu sou o Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas com a gestão patrimonial eficiente e estratégica. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer agora. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Você sabe o que é a reorganização patrimonial e como ela pode ajudar a ter uma gestão de ativos mais eficiente na empresa? Neste vídeo, vamos entender a importância do levantamento de ativos imobilizados e como a gestão patrimonial pode otimizar a gestão da sua empresa. O que é a reorganização patrimonial? A reorganização patrimonial, ela visa você conhecer tudo que está registrado na sua contabilidade, nos ativos da sua empresa, conhecer detalhadamente esses ativos individualmente e fazer uma reorganização. O que é essa reorganização? Quando você se aprofunda nos registros da sua contabilidade, você vai saber o que exatamente foi contabilizado durante a história dessa empresa. Então, todas as aquisições que foram realizadas foram contabilizadas nas devidas contas. Quando você vai fazer a reorganização patrimonial, você vai abrir estes grupos, por exemplo, grupo de estoques, grupo de ativos não circulantes, como ativo imobilizado, e vai analisar as contas razão, ou seja, os registros individualizados de cada lançamento contábil. Quando você faz essa reorganização voltada para o ativo imobilizado, você vai analisar tudo que está registrado em cada conta. Por exemplo, na conta de móveis e utensílios, o que está na conta de máquinas e equipamentos, o que está na conta de edificações, de benfeitorias. Este levantamento consiste em você olhar para cada registro, identificar a origem e verificar se é o que existe hoje na sua empresa. Vou dar um exemplo. Se você tem lá uma contabilização de um computador, um microcomputador do fabricante XYZ, por exemplo, você vai verificar se de fato esse computador existe na sua empresa. A reorganização, ela visa você conhecer o que está escriturado na sua contabilidade e atestar, ou seja, verificar se tudo existe fisicamente. E aí nessa reorganização você vai buscar e verificar vários aspectos. Primeiro, esses bens existem? Segundo, esses bens estão registrados nas contas corretas? Terceiro, a forma como esses bens estão registrados está correta? Ou seja, todos os dados que estão registrados na sua contabilidade permitem que você encontre esse ativo dentro da sua empresa? A reorganização visa você conhecer a base, identificar como ela está, verificar as melhorias necessárias e promover essas melhorias. Muitas vezes nesse processo de reorganização patrimonial, você encontra contabilizações incorretas. Por exemplo, é comum empresas, quando compram um imóvel, registrarem esse imóvel na conta de edificações, porque ela comprou um edifício. Porém, quando você compra esse edifício, você tem que separar o prédio do terreno. São ativos diferentes. O terreno ele tem que estar numa conta e o edifício tem que estar em outra conta. Por que isso? Porque o terreno não deprecia, já o edifício deprecia, ele tem uma vida útil. O terreno, normalmente ele só ganha valor no decorrer do tempo. Tirando casos específicos, de regiões que perdem valor, a tendência normal é um terreno sempre ganhar valor. Então ele não tem depreciação contábil. Quando você registrou esse ativo de terrenos e edificações tudo na mesma conta, você também está depreciando o seu terreno. O processo de reorganização patrimonial permite você encontrar problemas como esse, por exemplo. Outro exemplo, mistura entre contas de móveis e utensílios e informática. Equipamentos de informática depreciam com uma vida útil menor do que mobiliários.
Normalmente imobiliários, eles têm uma vida útil mais longa. Quando você mistura esses itens numa mesma conta, consequentemente você está depreciando imobilizado de forma incorreta, ou com uma vida útil maior ou menor. Então, um aspecto muito importante da reorganização está na reclassificação entre contas, ou seja, revisar todos os registros e pontuar qual é a conta contábil correta para cada um desses registros. Isso pode impactar muito no resultado da sua empresa. A depreciação contabilizada incorretamente vai distorcer o seu resultado, a sua apuração de lucro, por exemplo. Então, para essa reorganização patrimonial, é essencial fazer o levantamento dos ativos imobilizados. E esse levantamento ele tem que seguir alguns passos, né? O primeiro passo, a gente já falou um pouquinho, que é a questão de você fazer uma análise criteriosa da base contábil. Verificar registro a registro como isso foi contabilizado, analisar as contas contábeis e entender a história da empresa dentro da contabilidade. Um próximo passo é você fazer o levantamento físico desses ativos. Esse levantamento físico vai dizer para você se o que você tem na contabilidade existe fisicamente. Depois que você faz o levantamento físico, tem um próximo passo, que é a conciliação desses ativos, ou seja, a conciliação dos bens físicos com os bens contábeis. Esse processo vai te mostrar se você tem na contabilidade registros de bens, de ativos que já não existem mais na empresa, e também pode te mostrar alguns ativos que existem na sua empresa, mas não estão na sua contabilidade. Depois dessa conciliação e entender o que está na sua contabilidade, o que existe fisicamente e o que tem de divergências entre a sua contabilidade e o seu físico, ou seja, o que existe realmente na sua empresa, você precisa fazer um processo de saneamento dessa base contábil. Esse saneamento consiste em você aprofundar ainda mais no estudo do que você tem dentro da empresa, para identificar, por exemplo, como determinado ativo foi contabilizado. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que você encontra uma máquina que está na sua contabilidade e fisicamente ela não existe mais. O que você precisa fazer? Você precisa buscar um histórico, buscar dentro da empresa saber o que aconteceu com essa máquina? Por que na sua contabilidade ela está registrada, mas dentro da sua empresa ela não existe mais? Existe um processo investigativo. Esse processo de saneamento é justamente essa busca, é tentar encontrar essas inconsistências, ou seja, tudo que está na sua contabilidade que você não achou fisicamente, e o contrário também. Quando você tem bens físicos, né? Ou seja, existe o bem na sua empresa e você não tem isso registrado na sua contabilidade, precisa se entender o motivo. É uma grande oportunidade. Aí está eu digo que um dos maiores benefícios do levantamento de ativos e da reorganização patrimonial é você enxergar essas divergências para poder ajustar. Às vezes você encontra máquinas importantes lá na sua operação que elas não estão contabilizadas. O que isso indica? Existe um problema de processo, um problema de contabilidade, de como você está organizando a sua contabilidade. Se você tem um bem operacional, um ativo imobilizado e ele não está registrado na sua contabilidade, o que aconteceu? O que você precisa fazer no seu processo, além do levantamento de ativos que trouxe para você esse indício, o que você vai precisar fazer no seu processo para que isso não aconteça mais? Por que será que isso aconteceu? Será que não tinha uma regra muito bem definida do que é ativo imobilizado? Ou será que foi simplesmente um gap de processo, né? Ou seja, a regra existe, mas o processo não seguiu a regra, não seguiu as políticas da empresa. Esse processo de saneamento ele traz muitos insights de como você melhorar a gestão da sua empresa, de como você
profissionalizar a gestão da sua empresa ainda mais. Você tem a oportunidade tanto de melhorar na contabilidade como muitos processos, muitas vezes, de operação. O que pode acontecer também é de você não achar esse item na sua contabilidade porque ele está oculto. O que eu quero dizer com oculto? Ele foi comprado por ativo imobilizado, porém dentro de um projeto maior, e na contabilidade você tem o registro deste imobilizado como um conjunto, como uma fábrica, uma linha de produção ou um ativo só. Vou contar um caso para ficar mais claro. Teve um projeto que a gente realizou numa empresa onde nós encontramos 4 veículos de determinada marca. Na contabilidade, a gente só tinha um veículo daquela marca, um registro só daquele imobilizado. Fazendo esse estudo mais aprofundado, o que nós descobrimos? Que dentro daquele imobilizado, um registro contábil, quando foram sendo adquiridos novos veículos, o valor daquele veículo ele estava sendo contabilizado junto com aquele imobilizado, ou seja, ele estava agrupando naquele imobilizado. Isso gerou vários problemas. Primeiro, a distorção entre quantidade de ativos contábil, quantidade de ativos registrados contabilmente e do que existia fisicamente. Segundo ponto, quando a empresa somou os valores desses veículos todos num único imobilizado, teve uma distorção da vida útil e da depreciação. Por quê? O primeiro veículo ele tinha sido adquirido em 1 ano. O segundo veículo ele foi adquirido 1 ano depois. O terceiro veículo e o quarto, foram 2 de uma mesma vez, foram adquiridos no 3º ano. O que aconteceu com esse imobilizado? Contabilmente, ele ficou com uma vida útil baseada na aquisição do primeiro veículo e a taxa de depreciação foi se acumulando e foi sendo contabilizada toda num mesmo período. Ou seja, além de eu não ter os itens controlados individualmente, que eu preciso ter isso conforme legislação e normas contábeis, esse veículo estava depreciando incorretamente. Eu estava acelerando a depreciação dos veículos mais novos. Então isso pode gerar uma série de problemas. Quando principalmente se você está falando, tem uma indústria, né, onde você tem muitos ativos, muitos maquinários, isso pode te levar até a autuações fiscais. Se você tem uma autuação ou uma fiscalização, essa fiscalização pode detectar esse problema e você ter uma autuação por estar deduzindo lá da sua base de imposto de renda um valor maior do que deveria. Então esse processo de saneamento, ele traz para a empresa a oportunidade, além de reorganizar a base contábil e deixar ela coerente com o que existe fisicamente, trazer oportunidades de melhorias de processos de gestão para a empresa. Então, o resultado desse processo de levantamento, né, que a gente já passou pelo físico, pelo contábil, pelo saneamento, ele vai mostrar para a gente as distorções de como estão os registros contábeis da empresa. E qual a consequência de ter registros contábeis incorretos? Já falamos aqui de um exemplo do saneamento que encontrou um bem depreciando incorretamente, né, como o valor de 4 veículos em um único registro, distorcendo totalmente a vida útil desse bem. Outro aspecto é quando você não tem mais o bem operando na sua empresa, ele já não existe mais por algum motivo, ou ele foi sucateado, ou ocorreu um sinistro e você perdeu este ativo, ou foi furtado. Existem vários motivos para um ativo não ser encontrado. Se o seu registro contábil não foi ajustado, ou seja, se no momento que teve esse desvio
deste bem, seja por qual motivo, né, não foi ajustado na contabilidade, esse bem continua lá. E se ele ainda está depreciando, você está deduzindo aquela parcela na sua apuração de lucro real, né, da sua despesa de depreciação. Isso pode te trazer também um problema com o fisco. E qual a importância de ter os registros corretos do ativo imobilizado na sua contabilidade? Além dos aspectos fiscais, você também tem os aspectos contábeis, né? Hoje você tem normas brasileiras, você tem normas internacionais que direcionam a correta contabilização do ativo imobilizado. E você ter isto registrado corretamente vai permitir que você faça a depreciação correta desse bem, né? Você vai ter um registro de vida útil correta, vai contabilizar corretamente a depreciação, vai alocar cada ativo na sua classe específica, e isso pode te trazer várias oportunidades, não só de demonstrar para o mercado o quanto você tem de governança e o quanto você está alinhado às melhores práticas de gestão, mas também resultados da sua empresa, resultados societários. Você vai estar mais alinhado às estratégias do negócio, sejam eles um crescimento, uma futura busca de acionistas. Você também ter o registro contábil correto vai te dar mais segurança quando você precisar fazer uma apólice de seguro, por exemplo. O registro correto do imobilizado também é um direcionador de quando a empresa precisa fazer novos investimentos. Quando você faz o controle do ciclo de vida útil dos ativos, né, de quanto tempo ele dura na sua operação, e tem esses dados, esse controle, você faz uma melhor gestão financeira da empresa. Você consegue prever quais são os futuros investimentos. A empresa não gasta simplesmente por gastar. Eu já vi casos de empresas que tinham um ativo imobilizado extremamente, a gente fala inflado ou estufado. Por quê? Tudo que a empresa precisa, ela vai comprando novos ativos. E esse precisa, muitas vezes, não está pautado em dados. Ele não está pautado no que realmente acontece na empresa. Simplesmente aconteceu lá na operação de o item dar defeito e o primeiro impulso da empresa é comprar um novo ativo, sem estar alinhado com o orçamento da empresa, sem estar alinhado com o planejamento estratégico do negócio. Então, o controle do ativo imobilizado, bem feito e eficiente e estratégico, ele não olha só para a questão de obrigatoriedade fiscal e tributária ou atender às normas contábeis. Ele também olha para qual o resultado que eu quero para a minha empresa, qual que é a estratégia do meu negócio. Por outro lado, a falta da gestão desses ativos e desse controle pode levar a empresa a ter gastos desnecessários. Outro ponto muito importante da correta contabilização dos bens é você passar a segurança para os sócios ou acionistas daquela empresa dos números que estão registrados no ativo imobilizado daquele negócio. É você poder ter a certeza de qual foi o capital investido para gerar produtos e serviços. Quando você tem números distorcidos, voltando lá para o começo, né, que você percebe que tem coisas que foram contabilizadas nas contas incorretas, não dá essa segurança. Você passa uma informação incorreta nos demonstrativos financeiros da empresa. A transparência nessas demonstrações, no balanço patrimonial ou no demonstrativo de resultado, ela é essencial para avaliar, inclusive, a performance financeira dessa empresa. Registros contábeis incorretos vão distorcer esse resultado. Quando você faz a reorganização patrimonial, você também implanta dentro da empresa uma cultura de cuidado, de olhar para aquele ativo com mais zelo.
e você passa isso para todos os colaboradores. Você implanta uma cultura de controle patrimonial, da importância de cuidado com aquele bem. Ele passa a ser visto como um bem de todos, pois ele é o gerador de receita daquela empresa. E quando você faz essa reorganização e mostra para a empresa que isto é cuidado, que isto é olhado, com o tempo, isso vai passando a ser uma cultura, né? Faz parte do dia a dia daquele colaborador entender que aquele bem não pode ser subutilizado ou não pode ser simplesmente descartado. Passa-se a ter um entendimento de que aquilo faz parte do resultado, do negócio daquela empresa. Empresas que não têm esse controle, né, que não cuidam do ativo imobilizado, normalmente têm muitos problemas com furtos, com sucateamento de ativos, com desvios, né, perde-se muito equipamento, ou seja, volta na geração de investimento desnecessário. Quando você não tem a correta contabilização, você também incorre em riscos fiscais, né, como a gente já falou um pouquinho. Se a empresa é auditada, por exemplo, é essencial ter este controle. Você fazer essa reorganização, eu falo que você fica à prova de auditoria. Fazer este trabalho te coloca pronto para você crescer, para a sua empresa se desenvolver e se tornar referência no mercado. Você pode chamar uma auditoria interna para a sua empresa ou externa para fazer um trabalho e estar tranquilo que este quesito que vai ser olhado, você não vai ter pontos ou ressalvas. Vale ressaltar que o processo de reorganização patrimonial ele vai muito além do levantamento de bens para fazer a correspondência entre contábil e físico. Ele é uma oportunidade de melhorar em muito a gestão do patrimônio da empresa e trazer oportunidades de negócio, oportunidades de melhoria, de reorganização tributária e também de evitar riscos para a empresa de autuações e também riscos de perder dinheiro com uma má gestão do ativo imobilizado. Agora quero saber de você. O que você achou dessas informações? Deixe um comentário e aproveite para curtir o vídeo. O que vimos neste vídeo? O que é a reorganização patrimonial? Quais os benefícios da reorganização patrimonial? Quais os passos para realizar um levantamento de ativos imobilizados? Qual a importância do registro correto dos bens? Quais as consequências da falta de registro adequado e como isso pode otimizar a gestão da sua empresa? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que tenham interesse em gestão do ativo imobilizado como você. Comenta aqui embaixo qual foi o seu maior insight. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder mais nenhum conteúdo. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.